Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está aí mais um Boteco dos Illuminati e hoje vai ser muito massa, porque hoje a gente vai saber a história do tarô. É, exatamente, a história do tarô. E eu vou adiantar para vocês que não veio da Atlântida. Então fica com a gente, porque a gente vai aprender como é que a coisa realmente funcionou. Por quê? Porque a gente está com um livro que está saindo em financiamento coletivo pela Palimpsestos. Eu não vou dar spoiler, a gente vai pedir para o Júlio contar sobre isso, mas é um trabalho muito legal. Vocês viram a semana passada que a gente falou sobre o projeto e está maravilhoso. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, né, a respeito de como é que essas coisas funcionam, da onde que veio essas figurinhas, enfim, da onde veio o tarô. Juntando-se a nós no nosso boteco de hoje, Rodrigo Lutarque pelo Projeto Mayhem. Salve, pessoal! Mais uma aula de história que a gente tem aqui no Mayhem. Aqui a gente via chamar de Faculdade de História do Mayhem. Diretamente dos confins do Morte Súbita, Tiago Tomosalska. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês de novo. Como o Rodrigo sempre fala, né, uma das melhores formas de você aprender qualquer coisa é seguindo a linha histórica daquilo lá, porque você pega o desenvolvimento, você vê de onde veio, para onde vai, de onde surgiu, quais são as derivações. Então, eu gosto muito de, sempre que eu estudar alguma coisa, pegar a história daquilo lá e seguir dali. E ninguém melhor do que isso, do que um historiador gabaritado para falar. Quem está aqui com a gente hoje é o Júlio Soares. Vou ler aqui a apresentaçãozinha que eu preparei sobre ele. Ele é tarólogo, pesquisador de tarô há quase 20 anos já. Desses 20 anos, 10 já é como professor, lá na escola Fortuna Arcana, que é uma escola voltada para a formação de tarólogos. E as suas pesquisas são centradas especialmente na história do tarô, que é o que ele veio falar aqui com a gente hoje. Mais especificamente na história do tarô do século XV ao século XVIII. E ele está aqui hoje ainda para promover o livro dele, Tarô e Arqueologia do Símbolo, que faz parte do financiamento que a gente falou na semana passada da Máquina de Imaginar. catarse.me/Máquina de Imaginar. Lá você vai financiar o livro do Costê e também o livro do Júlio. Mas antes de falar do livro, Júlio, seja bem-vindo ao Mayhem. E como é a sua primeira vez, você tem que contar a sua história. A gente quer saber como é que Obrigado. você veio lá da missa que comia hóstia lá, como o Martelo gosta de falar. Como é que você chegou aqui até hoje? Conta aí a sua história pra gente, que a gente gosta muito de ouvir essa parte. Beleza. Primeiro, boa noite, bom dia, oi. Honra estar aqui. Falar de história do tarô para mim é sempre muito divertido, é a coisa que eu mais gosto de fazer, que eu mais faço na minha vida. Eu comecei de forma bem. Não foi uma coisa um movimento que eu iniciei, na realidade. Eu tinha por volta de 14 anos, eu fazia um estágio esse estágio de ensino médio, assim, que se fazia na cidade. Eu sou de uma cidade pequena. E aí eu trabalhava num posto-saúde, barra hospital ali. Eu era bem amigo da psicóloga que trabalhava lá. Ela comprou um livro de tarô e jogou no meu colo. E falou assim, Júlio, aprende a jogar para mim. E aí eu aprendi. Não tem outra questão. Eu comecei a ler e eu comecei a ficar realmente muito aficionado assim, pelo tarô e pela história. Era um livro que tinha uma base histórica forte, era o livro do Ney Naif, que também pesquisa muito a história do tarô. E aí eu comecei a entrar na pira, e era a época dos Blogspot estava no ápice, então eu comecei e não parei mais, assim. Isso começou a se intensificar. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio na faculdade, depois, Faculdade de Letras em Tradução, eu traduzi, como parte do meu estágio, metade de um livro de história do tarô, de um historiador italiano, que é o Giordano Berti. Aquilo propulsionou mais ainda os meus estudos, e a partir dali eu só engatei mesmo e nunca mais parei. E aí eu comecei a enlouquecer. Comecei a pesquisar sites de museu e estudar paleografia para ler como é que se escrevia lá na Idade Média, os textinhos. E entrei na pira da literatura medieval. E aí enlouqueci.
basicamente, eu digo assim, que a minha história com tarô é, na realidade, a história de um grande surto, sabe? Que é uma coisa que é meio que um grande surto de mania que tá aí, né? Realmente, eu acho que esse ano completo 17 anos já. E não paro, assim, porque o tarô, ele me encanta, assim, de todas as suas perspectivas, não só a da história, mas também a leitura oracular, o ensino do tarô. Então, tudo isso acaba fazendo com que eu queira realmente desvendar mais, sabe? Eu sinto que eu tô sempre correndo, tipo Papaléguas, sabe? O coiote atrás do Papaléguas. Tô sempre correndo atrás de alguma coisa que eu não sei o que é. E aí, não parei. Não parei mesmo. E o Fortuna Arcana começou como? Fortuna Arcana, para ser bem sincero, eu não lembro. O que acontece com Fortuna Arcana? Porque ali por 2012, eu vim morar em Porto Alegre. Eu não morava em Porto Alegre na época. E já por ali eu comecei com essa história. Eu jogava um tarozinho aqui e ali, eu tinha emprego que não dava muito dinheiro, aí eu queria complementar a renda de alguma maneira, etc. Comecei a jogar tarô, aquela história, cobra R$15 uma leitura. O pessoal começou a pedir curso e começou a pedir. Aí eu montei uma página, na época, um blog, uma página no Facebook, que nasceu de um workshop que eu dei, não tem nada a ver comigo hoje em dia, chamado Tarô Fã. Tarô é divertido. Eu digo que não tem nada a ver comigo, porque quem me conhece sabe que eu não sou um cara nada fã, sabe? Então era uma coisa que, tipo, era a ideia que veio. E eu comecei a dar uns workshopzinhos, eu dava aula particular, fazia essas questõezinhas, muito porque não tinha gente para conversar sobre tarô comigo aqui em Porto Alegre. Eu começava a ensinar meus amigos. Eu acho que Fortuna Arcana mesmo, ele deve ter surgido em 2014 ou 2015. Eu acho mais provável que 2015. Esses dias eu vi, assim, porque esse ano, se não me engano, no Instagram, fiz, acho, 7 anos de perfil no Instagram esse ano. E eu acho que deve ter sido mais ou menos por aí também que eu devo ter surgido no Facebook e no blog. Mas eu lembro que ele veio muito de uma necessidade de me levar mais a sério, sabe? Essa ideia do tarô, esse fã já não combinava comigo. Eu dificilmente sou a pessoa, eu não consigo falar muito, fazer muito meme com tarô. Até vou rir, vou achar legal, mas é que eu tenho eu tenho um dom de pesar o discurso. Então eu sempre vou acabar trazendo para coisas, para a origem da coisa, para o medieval e lá para longe. Às vezes as pessoas querem uma resposta mais simples, mas aí é isso, não combina com o tarô fã. Então, por essa época eu comecei, e eu não lembro até hoje assim qual foi da onde surge o nome. Eu sei que o nome veio através da Fortuna, né, da própria deusa Fortuna e da roda da Fortuna, que é a minha carta, eu acho que é a favorita, assim, no tarô. É uma carta que, para mim, ela representa bem o próprio tarô enquanto oráculo, ela representa bem o tarô do ponto de vista filosófico. Então, eu sempre fui muito fascinado, acho muito fascinante essa ideia dessa roda que gira e tu não sabe bem onde é, sabe, a coisa da roda da fortuna lá do Silvio Santos, a coisa do jogo do dado, da aleatoriedade, e através dessa aleatoriedade eu ter que seguir uma nova série de regras. E aí veio muito daí, sabe? E eu acho que ela combina mais com quem eu sou mesmo, assim, em vários aspectos. Mas eu acho que deve ter sido ali por 2014, 2015. Aí o Fortuna Você falou Arcana. que você gosta de pesar o discurso, mas Uhum. resposta simples e a gente já tem bastante gente dando, né? É bom que tenha gente Até demais.
faz um caminho mais elaborado, que vai pela via É, tortuosa, né? Eu achei isso muito bom. Estava é vendo via aqui que tortuosa. já teve alguns milhares de pessoas que passaram pelo Fortuna Arcana, né? Tá na casa dos milhares já. Aí eu vou te fazer uma Sim. perguntinha. Você já citou o Naif, mas antes da gente falar do seu livro, tá? Só esse preâmbulo Uhum, aí, a gente já passa pro livro, que vai ser um assunto bem legal também. Mas qual uhum, você diria, você comentou já do Naif, de alguns livros, que são as suas influências, assim, que as pessoas ou livros ou obras uhum. que, de certa forma, levaram a moldar a sua visão de tarô? Tá. Eu vou dar dois caminhos, assim. Tá. Porque uma é através de quem eu sou na história do tarô. E aí eu não tenho como não citar o Giordano Berti, que é esse historiador italiano fenomenal, que assim, e quando eu fui fazer o estágio e traduzir o livro dele, ele foi super querido comigo, sabe, mandou arquivo, conversava muito comigo, assim, ele é um cara que eu respeito e admiro muito. Também tem um outro que o Giordano Berto, ele tem esse livro de história do tarô, né, História dei Tarocchi, e tem um outro professor italiano. Eu falo muito dos italianos, eu sou tradutor do italiano, e aí os caras lá na Itália realmente pesquisam muito a história do tarô. Existe um professor lá chamado Andrea Vitali. Andrea Vitali, ele deu aulas para mim, eu fiz alguns cursos dele já. Ele tem alguns livros sobre história do tarô, especialmente focados na cidade de Bolonha, e ele é fenomenal, assim, eu sou muito, muito fã, muito fã. Gosto muito também, tem um historiador americano chamado Ross Caldwell, que esses três são meu top 3, assim, da história do tarô atualmente, as pessoas que ainda fazem pesquisas relevantes na história do tarô. Gosto muito da Sabrina Nardoni, às vezes eu dou uma brigada com ela, em questões mais teóricas, mas gosto muito dela, que também escreveu seu livro, que recém foi publicado aqui no Brasil, inclusive. E aí, quando a gente vai falar de tarô mesmo, cartomancia, a minha primeira referência acaba sendo, além do Ney Naif, o Cousteau. Cousteau realmente assim, é um cara que me inspira muito, especialmente pela visão que ele tem relacionada ao estudo da linguagem, da poesia, da literatura, que é muito a minha pira também, como fazer oracular. E eu também ando cada vez mais, inclusive, muito fã de pessoas como a Caitlin Matthews, como o Yoav Bendov, pessoas que trazem a escola mais francesa, o Oswald Wirth também. Eu tendo a jogar só com tarô de Marsella, e eu vou para um pensamento muito mais... Eu gosto de me aproximar da maneira como a cartomancia era antes da gente ter essa mania de tá sempre inventando método de tiragem, que é uma coisa que hoje em dia é meio que quase um vício das pessoas. As pessoas estão sempre criando tiragens novas e jogos novos e baralhos novos. E eu sou muito da época, eu gosto muito da época que o pessoal só pegava um baralho qualquer e saía tirando carta. Então eu gosto de autores que vão muito por esse lado aí, sabe? Qual Então que é a acho que esses... diferença da tiragem raiz, assim, inicial, para a tiragem de hoje? Era aquela tiragem... Como que era? Eu acho que a gente pode pensar de duas maneiras. Porque se a gente vai na questão da resposta dada, a resposta dada antigamente, especialmente lá no século XVIII, XIX, ou então XVII, elas eram mais simples e, por causa disso, também mais rasas. Então, antigamente, por exemplo, tem um texto, não é um texto, na realidade é um pedaço de papel que foi encontrado do século XVIII, que é uma lista de significado das cartas. É possivelmente a mais antiga, assim, cartomântica mesmo. E o 9 de copas é uma carta muito interessante, porque em italiano, coppe é C-O-P-P-E. Só que estava escrito errado lá naquela listinha. Estava escrito, de acordo com o dialeto da localização, não lembro agora, acho que era Bolonha,
Eu não lembro se é com um P a menos ou se era com, ao invés do E, era o I. Acho que era só um I no final. E aí, a diferença de copy para copy é que o significado ele vira telhado da casa. E as pessoas, elas associavam naquela época, por causa dessa questão linguística, o 9 de copas ao telhado das casas, que é uma coisa que foi parar depois lá no Eteila. Isso, inclusive, depois virou base para algumas pessoas acharem que o Eteila estava plagiando. Então é isso, um 9 de copas ele não é mais do que um telhado de uma casa. Então, é um pouco... Era mais difícil de se fazer uma resposta mais complexa. Quer dizer, a gente pressupõe, né? Porque a gente não tem, de fato, um registro de como era uma leitura cartomântica. Hoje em dia, o que eu sinto é, por mais que nós tenhamos... Essa é a questão. Hoje em dia, tu vai pegar um As de Copas, tu vai pegar um Namorados, tu tem tanta possibilidade simbólica e tanta analogia possível que o pessoal acaba se perdendo. E aí, por causa disso, surge essa necessidade de fazer diversas tiragens. Porque como tem muito significado, a gente acaba não conseguindo fazer as perguntas certas. E as grandes tiragens, né, Cruz Celta, Peladã, Mandala, elas surgem, na realidade, na minha opinião, como uma forma de direcionar melhor as tuas perguntas, e não necessariamente o significado da carta. Então, as pessoas, elas, hoje em dia, têm mais dificuldades, até mesmo de fazer perguntas, ou de responder perguntas, porque elas se encontram perdidas. E aí eu já sou muito mais de tipo, opa, não, vamos simplificar um pouquinho, e até mesmo, às vezes, voltar para o significado de tipo, talvez o 9 de copa seja o telhado da casa. Eu já usei esse tipo de significado e já achei uma gata perdida no telhado de uma casa, sabe? Com 9 de copas e uma lua, sabe? E às vezes, porque essa é a questão, acho que a gente focou tanto em jogos de tipo, autoconhecimento e tal. É super legal fazer isso, mas às vezes o tarô também é óbvio. E eu acho que é legal a gente lembrar dessa obviedade, dessa simplicidade, sabe? Então eu vou muito para esse lado aí. A gente navegou em altos mares e esqueceu de aproveitar a praia, né? Basicamente. Eu acho muito interessante porque o Naif, ele bate muito nessa tecla da tiragem, né? Tem um dos livros dele é só sobre isso. É interessante você falar que antigamente... Então é um desenvolvimento, né? Algo que você está se fazendo. Sim. Justamente porque ele dá as perguntas para as pessoas. A maior parte dessas tiragens que a gente tem é depois do século XIX e XX. Antigamente, o pessoal, eles usavam o que a gente chama de leitura linear, então é dispor 3 cartas, ou então um bloco ali com 3, 9, 15 cartas, ou então o chamado tabuleiro, que quase todo sistema cartomântico tem, né? A mesa real, o tabuleiro no tarô, que é dispor todas as cartas, 7x7. A gente vai ter esses outros métodos ali no iniciozinho, no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, própria Cruz Celta, por exemplo. A Cruz Celta, ela é mais ou menos ali da época da publicação do livro do Waite, né? Muito se fala que o Waite criou, isso é uma polêmica, não é bem assim, eu não acredito que tenha sido ele quem criou. E aí o pessoal realmente vai, até porque estava começando a ter, de forma muito profunda, esses estudos com o tarô e outros sistemas, né? Então, a gente estava falando, assim, de tarô e cabala. Então, acaba que o pessoal acaba sentindo a necessidade de fazer uma tiragem mais apropriada para pensar na árvore da vida, sabe? Então, à medida que vai ficando mais complexo, vai ficando mais complexo e, na minha opinião, mais poluído. E antigamente, então, era como se fosse uma conversa? Sim. Porque eu imagino que essa tiragem deve ter surgido porque começou como tem mais cartomante hoje em dia, e muita gente vai no cartomante e não quer falar, né? Quer que o cartomante fale. Então é uma forma de você direcionar o discurso. Exatamente. Era bem assim. Tanto que a gente vai ter no século XIX os baralhos na Inglaterra são as cartas de conversação, né? Que eram cartas literalmente para puxar assunto. O Lenormand, por exemplo, tira uma inspiração gigante nisso no sistema dele. É uma forma de puxar assunto em elevador, sabe?
Não adianta. É isso. E são coisas tipo... o sol. Eu adoro quando faz sol. Eu não gosto de dias nublados. Sei. E pronto. A gente está aqui no meio da história. Vamos começar lá no início. Como que essa treta começou toda? Como começou as cartas e essas coisas? Como que era? Aí a gente... Então, as cartas de jogar, a gente considera que elas nascem na China. Tem uma briga entre historiadores que gostam de colocar século VII, século VIII, século IX e século X. Eu faço parte de uma galera que não considera nenhuma dessas ultimamente. O mais provável, considerando os últimos estudos, e realmente as cartas lá na China, assim, faltam estudos mais atualizados. O último estudo sério que a gente teve é de 2012, e antes disso, praticamente, o último estudo sobre cartas, a história das cartas de jogar, era do século XIX. Mas o mais provável é que as cartas elas nasçam ali na China ou no finalzinho do século XII ou bem comecinho do século XIII. E elas fazem assim uma baita de uma volta entre China, Pérsia, Índia, até pararem no Império Mameluco. E ali, provavelmente do norte do Egito, elas vão para a Europa. Isso finalzinho do segue a século Rota da XIV. Seda, né? A Rota da Está Seda. seguindo a Rota da Seda, possivelmente Exatamente. pelos comerciantes, não tem nada Isso. para fazer à noite, estão lá jogando cartas. Estão jogando cartas, exatamente. E estão jogando carta e adaptando as cartas, porque eles não entendiam os jogos estrangeiros e eles acabam transformando essas cartas. Como é o caso, por exemplo, a gente tem vários indícios mesmo assim dessa transição hoje em dia, dessa mudança. Como, por exemplo, o naipe de paus. O naipe de paus é um naipe que nasce, na realidade, do naipe de bastões de polo, e aí quando ele chega lá na Itália, os italianos não sabiam que era o jogo de polo, né? Então eles interpretam isso como bastões cerimoniais. E aí começam, enlouquecem. Isso a gente está mais ou menos 1370. As cartas começam a ser produzidas na Europa. Provavelmente na Alemanha, as primeiras cartas produzidas. A Alemanha também foi assim, um dos primeiros países a realmente reforçar a ideia das gravuras, da xilogravura, e as cartas eram feitas assim. Só um parênteses, a tecnologia de produção. Nessa época não tinha Gutenberg ainda. Não. E era xilografura, como que era essa produção em massa? A xilo, ela, assim, produção em massa a gente só começa a ver mesmo vamos dizer assim, finalzinho do século XVI, grandes massas. A gente vai considerar realmente uma produção a ponto de a gente ter, inclusive, materiais que sobram só no século XVI e XVII com a França. Mas a gente começa as primeiras cartas de jogar começam realmente com xilogravura, provavelmente. E aí, o que vai acontecer? Aí depois surge o tarô, né? O tarô surge no século XV, na Itália, mais ou menos 1430. Aí tem uma grande briga ainda hoje em dia se os primeiros tarôs eles eram feitos em xilogravura, eles eram gravados, ou se eles eram aqueles que a gente conhece feitos pintados à mão do norte da Itália, como, por exemplo, os Visconti Sforza, como o Rothschild, como o Alessandro Sforza. Aí existe uma briga, assim. Tem gente que vai dizer que o tarô, enquanto invenção, é uma invenção completamente nobre e realmente da elite europeia. E há quem diga que não, que na realidade é uma ideia que nasce no povão mesmo e a elite italiana pega para si. Pode ser uma A gente não... mistura das duas? Ou é viagem minha?
faz a Eu acredito xilogravura, que poderia. Eu acredito que uma sim. tábua grande, corta, tá tudo em preto e branco e cada um pinta do seu jeito. Então, o que a gente vai ter, isso é importante, assim, porque o tarô ele não é um baralho revolucionário, no sentido de não era o único baralho com gravuras, até mesmo na época que ele foi produzido. Existiam outros jogos comuns na Europa que tinham cartas com gravuras que mostravam diversos tipos de gravuras. Gravuras de animais, de santos, e todos baralhos assim produzidos mais ou menos na mesma época que o tarô. Então, eu não tenho ainda uma resposta para isso. Eu acredito que o que a gente considera hoje o jogo de trunfos. Eu não sei, se tu me perguntar semana que vem, eu vou mudar de opinião, porque semana passada a minha opinião era outra. Eu tô sempre lendo artigo novo, mas eu diria hoje que é uma invenção, sim, que começou na nobreza italiana, o jogo de trunfos, mas cujos antepassados não vieram da nobreza italiana. Mas aí semana que vem eu vou mudar de opinião com certeza, sabe? Por isso que, assim, é sempre tão difícil falar de história do tarot e tão legal. É fascinante. Porque se chegou de comerciante Uhum. geralmente não é nobre. Sim. E aí isso está sendo jogado pelo povo, pelos comerciantes, os nobres viram e queriam, não, eu quero o meu diferenciado. Exato. Eu quero diferente. Eu quero a minha carta produzida Uhum. unicamente do meu jeito, porque eu E vou é gastar justamente muito esse o dinheiro em argumento, cada carta. porque a gente não sabe quais jogos eram jogados antes. Muito provavelmente eram só com cartas comuns. E aí o pessoal da nobreza queria uma coisa. Realmente Nobre. queriam santos e Deus e o diabo e a igreja. Ah, e aí é uma briga. E isso realmente era briga, assim. Os historiadores brigam em live no YouTube. Brigam, assim, xingam, eu adoro, assim. Tem umas brigas, eu assisto todas. Semana passada não, ontem estava saindo o vídeo no Instagram de pessoas se xingando para o sabonete, que antigamente se usava sabonete para deixar as cartas lisinhas, e o pessoal dizendo que não se sabia usar sabonete, porque tem gente que ainda faz de forma artesanal as cartas, xingando porque a pessoa não sabe usar sabonete direito, tem que ser o sabonete lá de Ai, que legal. Marsella, é super divertido. Eu adoro. Aí a gente tem um gancho agora para falar do seu livro, né? Conta um pouquinho pra Sim, gente, qual foi a inspiração, o que que tem nele. uh, então, o meu livro, ele não é um livro de história do tarô, mas ele é um livro com, digamos assim, eu não sei se eu posso chamar dessa maneira, mas uma metodologia histórica, no sentido de é o que eu ensino. E eu sempre falo assim, não tem como tu aprender o tarô sem saber a história do tarô, sem saber da onde ele vem. Então, e daí que veio esse título, inclusive, essa ideia da arqueologia do símbolo, porque hoje em dia a gente tem tanta fake news sobre o tarô, e não é nem só fake news do tarô veio do Egito, porque essa até meio que virou piadinha já. Mas são fake news mais básicas e que partem de interpretações modernas que acabaram se cristalizando. E eu vou trazer assim, beleza, mas antes vamos entender como é que essa carta se desenvolveu ao longo do tempo. Então, é o simples ato de tu entender que a carta do pendurado, o primeiro nome dela era O Traidor, isso tu vai poder aplicar na tua leitura quando tu quer falar de traição. Então, eu estou puxando a história direta do tarô, porque a gente acaba falando em traição quando a gente fala na história do tarô, para nos levar até a ideia de traição na cartomancia. E para mim é simplesmente isso, entende? E aí, quando eu fui escrever esse livro, obviamente, né, vai ter a história do tarô no livro? Com certeza. Eu tenho um capítulo de história do tarô. Em cada arcano maior eu falo a história desse arcano maior, como ele se Isso desenvolve. é muito legal, é sempre Mas, bacana, porque eu fiz sempre assim. conhecer a história de cada E arcano. cada arcano, e aí eu enlouqueço com Isso é muito bom. 1000 imagens e exemplos de imagens. Eu não gosto muito, eu não faço muito aquele jogo
da analogia, que é muito comum, porque, por exemplo, se eu for falar lá do Sol, eu posso, se eu quiser falar do Sol, eu posso ir até Mitra, até muito antes, porque daí é uma história do símbolo Sol. E para mim, não, é a carta do Sol dentro do seu contexto de criação. Então é o quê? Do que eu estou falando o tempo inteiro? Fim da Idade Média e Renascimento. Então, o que é o Sol enquanto símbolo nessa época? E por isso que eu falo assim para as pessoas, gente, carta do mundo é Jesus. E as pessoas ficam descrentes comigo. É Jesus, o mundo é Jesus Cristo. Mas e a Anima Mundi dos alquimistas? Aí eu vou falar, no Renascimento também era Jesus. Aí parece que eu estou escrevendo um livro católico, às vezes. Então, eu vou falar da história de cada arcano maior. E aí tem a parte simbólica, a parte da interpretação prática. Para cada arcano maior também eu coloco exemplos de leitura que eu fiz, histórias minhas com esse arcano, com jogos. Também coloquei analogias para cada arcano maior com a literatura, porque eu sou um cara muito apaixonado por literatura. Então, às vezes, a carta me lembra um personagem tal, me lembra uma frase, um parágrafo. Estou fazendo isso o tempo inteiro. Vou falar também de tiragem, vou falar desde as tiragens clássicas, mas, acima de tudo, uma ideia de como jogar tarô além da tiragem, não entender o que é um conselho, o que é uma previsão, o que é uma advertência, como é que eu vejo o lado positivo de uma carta, como é que eu vejo o lado negativo de outra carta. E aí eu falo também da teoria binária, que eu resgato lá do Wirth, que é uma forma, e eu vou fazendo isso em todo o arcano maior, no final tem um parágrafozinho, que é uma forma da gente ver as relações entre os arcanos maiores de forma simbólica. Então, eu vou falar assim, olha, a papisa tem uma ligação com a roda da fortuna. E aí, lá no final eu explico essa ligaçãozinha. E aí, quando chega lá na roda da fortuna, eu vou falar que a roda da fortuna tem ligação com a papisa e com a morte também. Então, a pessoa ela vai lendo e ela vai criando essa rede, conexão. Né? Exatamente. Porque é muito comum essa dificuldade, né? A gente acaba vendo as cartas de forma muito isolada e é um sistema. Linear, né? Exatamente. E é um sistema, elas são muito conectadas. Inclusive, assim, se a gente vai... E eu gosto muito dessa parte que a gente poderia chamar de uma... Vamos lá, filosofia do tarô, a gente poderia chamar isso, talvez... que são pesquisas que existem desde o século XVI. As pessoas já no século XVI escreviam livros pensando por que o mago é a primeira carta e não a segunda. E já davam hipóteses para isso. E eu gosto muito de pensar essas coisas. Eu acho que esse tipo de pensamento, ele realmente acaba tornando a nossa leitura de tarô e a nossa conexão mesmo com o tarô, a intimidade com o baralho, muito mais profunda, muito mais elegante. Então, eu vou fazendo isso ao longo do livro inteiro, assim. Tô com resumões e capítulos e... Enlouqueci escrevendo esse livro. Enlouqueci. Muito legal. Mil imagens. Júlio, é um anacronismo nosso pensar que o tarô sempre foi pensado como a jornada do herói. E a jornada do herói começa agora, século XX. Sim. Como que ele foi pensado naquela época? Tirando ele foi pensado nessa jornada do louco através do mundo ou não? Ou, só complementando a pergunta do Rodrigo, ou alternativamente ele não foi pensado, ele evoluiu. Tipo, ele sobreviveu. Pois é. Eu acho que ele sobreviveu. Porque o que acontece? Na realidade, o que vai acontecer é que a ordem das cartas do tarô que a gente conhece hoje em dia, ela é a que ficou popular. Mas existem outras. A gente vai falar de 3 tipologias, as 3 grandes tipologias de ordens das cartas do tarô. Eu acho que a gente ficou com a pior de todas. Por quê? É a mais chata. Ela é tão chatinha. Agora você vai ter que comparar para a gente saber. Você vai ter que comparar, porque o que vai acontecer? Era o tarô do Totti
que mudou Sim, uma que a gente carta, já... aí você Não, a gente achando que o Crowley e que o Waite eram inovadores. Não, que nada. O pessoal lá na Idade Média já estava aí. Porque começa pelo seguinte, tá? Muito provavelmente, e eu sou desse time, eu realmente acredito nessa hipótese. O tarô, ele originalmente tinha somente 14 arcanos, 14 trunfos. Porque ele era composto de um jogo, os arcanos menores são 14 cada um, era um jogo de 5 naipes de 14 cartas, cada naipe. Esse é um naipe especial, que vale mais pontos. Entendi. E aí a gente começa por aí. Tanto que quando a gente começa a ver, por exemplo, cartas como o Diabo, a Torre, essas cartas elas só surgem depois de 1500. Então a gente vai ter no mínimo aí uns 70 anos em que tem muitas cartas que ainda não existem. Aí começa isso. Aí o que acontece? Essas ordens, elas falavam também da forma como se jogava o jogo de tarô. Porque existem centenas de maneiras de jogar o jogo de tarô, o jogo de cartas mesmo, no século XV, século XVI. Temos 3 ordens específicas que são as maiores que sobreviveram assim e que eram mais populares, e a gente chama elas de tipo A, tipo B, tipo C. O tarô de Marselha, como a gente conhece, é o tipo C, que é o que se popularizou porque ele nasce ali em Milão. O tarô de Marselha, na realidade, nasce em Milão. E aí, 150 anos depois, ele começa a ser popularizado em Paris, porque a França é que começa esse esquema de ter fábricas de tarô. E aí as fábricas realmente permitem que tu faça 1000 baralhos por dia, às vezes. Essa galera estava trabalhando 18, 19 horas por dia e faziam muito tarô, então tinha que ter um padrão muito específico de cores, de formato, de tamanho, de imagem. E aí, realmente, o tipo C foi o que ficou porque mercado, porque é o que vendia. O tipo A e o tipo B, o tipo A é eu não lembro agora o principal detalhe, mas o que acontece? Que em todos os tipos, o que nunca muda? Nunca muda a posição do mago. O mago é sempre a carta que menos vale pontos. E aí sempre vai ter essa questão assim de... a gente sempre tem a ordem de pendurado e morte. E a morte sempre é a carta de número 13. Em todas as ordens históricas, ela é a carta de número 13. Existe, inclusive, uma folha muito interessante. A gente tem pouco material, poucos são os tarôs que sobreviveram, né? Mas a gente tem uma folha, mais ou menos de 1500, uma folha de teste de impressão de um Cartier lá de Bolonha, que ele estava fazendo um baralho e ele percebe que ele contou errado e ele muda e a morte acaba sendo a carta 12. E aí a gente vê que ele dá um surto, ele para de fazer o baralho, ele está incompleto. Em Bolonha, as pessoas não souberam lidar com isso e aí eles acham outras formas, porque Bolonha, que a gente chama de tipo A, o que acontece? Bolonha coloca a justiça, se eu não me engano. Não, a temperança vem antes dos enamorados. E a gente vai ter também a gente vai ter as 3 virtudes antes do pendurado, que é muito incomum. Geralmente a gente tem pelo menos uma carta da virtude, a temperança, a justiça ou a força, que vem depois do pendurado. Então, normalmente a gente tem 2 entre o Papa e o pendurado, e uma depois. Só que em Bolonha a gente tem todas as 3, e isso acaba empurrando a morte para a posição 14. Então, em Bolonha, o que eles fazem? Eles param de enumerar as cartas até os enamorados, que é a 6ª carta, mas eles contam como se fosse a 5ª. E aí isso acaba fazendo com que a morte seja 13, mas ela é a 14ª, a 14ª, sabe? E aí é muito interessante de ver isso. Eu gosto das versões que coloca
que colocam a temperança antes dos enamorados. É uma questão que faz muito sentido simbolicamente. A temperança, ela vem justamente para acalmar as paixões. O amor, ele era um vício, né? Ele não era... Tu se apaixonar, tu perde o controle de ti. E aí se colocava a temperança antes. Então, eu tenho um apego a essa versão da temperança antes dos namorados. Acho que devia ter sido assim no Tarot de Marselha também. Então, assim, são várias versões. Geralmente a justiça vem entre o julgamento e o mundo, representando Deus. Se o julgamento é o momento que as almas vão para o céu e o céu é o mundo, a justiça é o Deus bondoso e justo que vai ver quem pode ou não entrar no céu. Tem várias versões, assim. São textos do século XVI dizendo, assim, de pessoas falando, a justiça é Deus. É muito interessante. Sobre essa questão de, qual é o porquê, né? Aí tem várias respostas. A mais aceita hoje em dia é que realmente a gente está falando não de uma jornada do herói, mas de uma espécie de jornada do herói católico. Porque a gente começa com o mago, ele é o pecador. Existe, inclusive, um tipo de pecado, o nome do mago é bagato, em italiano. Existe um tipo de pecado chamado peccato bagato, o pecado mago, que é um pecado pequenininho, que ele não é mortal, mas que ele é incômodo. E aí meio que tu vai indo, aprendendo as lições, até tu aceitar a fé de Jesus e tu parar na igreja. Essa é, digamos, uma das ideias mais aceitas hoje em dia. Mas eu não acho que ela tenha sido criada assim. Eu acho que é uma coisa que evoluiu com o tempo e que com o jogo foi se modificando. Porque a gente tem vários fatores aí, né? Inclusive os fatores econômicos, de às vezes tu precisa substituir uma carta por outra porque um jogador pede. Então tem várias questões. Mas é super divertido. Júlio, posso pedir para você voltar um pouquinho e contar para a gente um exemplo dessas relações da questão binária? Adoro. Porque eu ouço você falar bastante disso, mas eu nunca... Lógico, vou ver do seu livro, né? Mas eu queria que você me desse um exemplo bacana, assim, até para o pessoal que também não conhece isso ficar entendendo. O que é teoria binária, tá? Mais ou menos ali na mesma época de publicação do livro do Waite, tinha esse ocultista francês, o Oswald Wirth, que é um cara que recém tinha brigado com Papus, essa questão aí do martinismo, brigaram feio, enfim. Ele escreveu um livro de tarô, que ele chamou de Tarô dos Imagineiros da Idade Média, geralmente traduzido como Tarô dos Magistas. Que é um livro fenomenal. Tem lá seus erros de livro escrito no comecinho do século XX, obviamente, não sabia nada de história do tarô. Mas ele é um livro que é... O primeiro que fala assim, olha, tá, Egito, Tote, Cabala, ele vai falar disso tudo que se falava, mas ele pensa assim, mas esse fosse também um produto medieval de uma memória cultural assim da Idade Média, ele começa a criar uns outros simbolismos. E aí ele começa a entrar nessa pira da posição do louco no tarô. Né? Ele estava tendo aquela briga da associação com a letra hebraica, os franceses diziam uma coisa, os ingleses outra, e ele diz que ela não é nem o zero nem o 1, e ele vai fazer o louco como essa posição aí de transição entre o mago entre o mundo e o mago. E aí, para isso, ele começa a criar uma série de relações simbólicas entre as cartas do tarô. Só que a questão é, quando o Wirth faz isso, ele monta o esquema no livro, ele monta 3 esquemas no livro dele, a teoria binária, ternária e setenária. E ele não explica. Ele só monta os esquemas. E fala, vocês estão convidados a pensar sobre isso. Eu passei quase 7 anos pensando sobre isso. Que ótimo! Desculpa o cara cria a teoria e fala, se vira e pensa nela. É igual o Waite dizendo que não ia explicar porque ele mudou a justiça e a força.
É tipo, não é para ti. E aí eu sou teimoso, né? Tá bom, beleza. Não, eu ainda vou fazer pagar a língua. Tanto que, assim, é uma coisa que eu lembro até hoje. A primeira vez que eu dei um curso de teoria binária, as pessoas serão tossultadas, coitadas. Tanto que eu nem coloquei teoria ternária para poupar os leitores. Teoria ternária é mais difícil ainda. Mas são essas relações filosóficas que a gente pode, num jogo, podem realmente fazer com que o nosso jogo ele fique mais claro. Uma que eu acho super divertida. Divertida como estudante, não para viver. É a da torre. Porque o que acontece? A torre, ela é o que tu... o IRT ele vai definir entre teoria e prática, melhor ainda. Tu passa por uma situação e tu aprende o significado depois. E aí ele vai dizer assim, que quando tu passa por uma situação de torre, terminei uma relação de uma forma muito horrível. Passei pela torre. A única forma, a nossa forma natural é mergulhar na lua. Eu vou beber até não aguentar mais. Eu vou encontrar outro amor para minha vida. Eu vou encher o cu de droga. Não falei palavrão. Vou tomar um banho de loja. Sabe? Vou fazer o que puder. E aí, o que acontece é, na teoria binária, a gente vai ter essa ligação entre as duas e elas vão meio que virar um ciclo repetitivo. Porque daí a única coisa que te tira da lua de novo é a torre de novo. Porque daí tu sai da realidade e a torre te bota de novo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o que complementa essas duas é o Papa. Que daí tu enlouqueceu com a lua, mas no Papa tu cria uma ordem para essa tua loucura interna. E aí tu transformar talvez a tua paranoia em religião? Pode ser, porque isso pode levar a um fanatismo religioso. Mas isso também pode levar a simplesmente, eu estou numa situação de lua, eu vou para terapia. Eu estou numa situação de lua, eu entendo, eu compreendo, eu teorizo, eu organizo isso, e quando eu passo pelo Papa, eu evito cair na lua de novo ou na torre. E aí eu posso seguir a ordem natural do tarô, vamos lá no carro, que é outra ligação. Então a gente vai ter geralmente essas ligações de 4 em 4 cartas que vão... E aí é muito interessante, porque daí quando tu vai passar por um jogo, né, e tu tem a lua e a torre, tu já fica com isso, já te liga uma sabe? Ou então até mesmo quando, por exemplo, se eu tô fazendo um jogo e eu tenho um carro, a torre e a lua, essas três estão ligadas, aí eu sei que tá faltando o Papa. Aí eu já meio que sei o que está faltando para essa pessoa. Então são informações que no jogo me dão mais confirmações do que eu já estou naturalmente vendo. Então eu acho muito legal mesmo. Tem uma outra bacana que é a papisa é a roda da fortuna. E ele vai dizer que a papisa é a única que consegue lidar com a roda da fortuna, porque é só no momento em que eu paro para observar esses momentos da vida de movimento que eu consigo meio que me preparar. E aí eu entendo que, assim... E aí eu uso isso para explicar o próprio tarô, que tipo assim... Eu não sei que carta vai sair quando eu perguntar se a pessoa me ama. Pode ser uma torre, pode ser uns namorados. Eu não sei que carta vai ser. Eu não sei o que vai acontecer no dia 26 de fevereiro de 2032. Mas eu sei que o sol vai nascer, ele vai se pôr. Eu sei que vai fazer dia, vai fazer noite. E eu sei que desse baralho de tarô não vai ser uma carta de Uno. Então, se eu sei o suficiente de todas as 78 cartas do tarô, eu tenho algum preparo para isso. Mesmo que seja a torre, que eu não queira a torre na minha resposta, eu sei que depois a torre tem a estrela, que a coisa dá uma acalmada. Então, essa é a ligação. A papisa, ela se prepara para as possibilidades. E aí, digamos que a roda ela não se torna tão pesada quanto as pessoas adoram dizer que é. Então, muito legal. É realmente essa maneira, assim, sabe? Tu vê as conexões e tu cria ligações, assim, é bem legal.
Olha, eu vou falar que ouvindo você contar assim do seu livro, os dois são ótimos, mas eu estou mais ansioso para o seu livro chegar do que o do Costê. Talvez porque eu não conheço o do Costê, né? Você quer falar um pouquinho também do outro livro para o pessoal aproveitar? O Costê, ele é maravilhoso. Deixa eu achar o meu livro do Costê. O Costê, ele é esse autor argentino que escreveu esse livro ali nos anos 70, quando ele morava na Espanha. E ele vai falar do tarô como a leitura oracular, no geral, como uma máquina que te permite criar imaginações. Então é muito tu sair da ideia do só decorar o símbolo e tu entrar na questão da sugestão mesmo. E aí o que acontece com o livro do Costê? Ele vai falar sobre essa importância do tu imaginar respostas. Ele vai falar também, por exemplo, ele é um livro muito inspirado no livro do Wirth. Então tem ali, por exemplo, a teoria binária, mas assim como no Wirth também não tem explicação, porque ninguém sabia direito. Eu acho que a primeira, eu diria inclusive que a primeira pessoa a entender isso foi o Ney Naif, assim, porque quase ninguém fala. O Ney Naif é um que fala também da teoria binária. Eu tenho uma abordagem diferente da dele. E aí o Costê vai falar dessas questões, ele vai pegar ele tem uma pegada um pouquinho mais junguiana, vai falar dessa ideia de consciente e inconsciente. E para cada arcano maior, ele vai fazer uma série de considerações, além de considerações clássicas. Então, tu vai encontrar ali significados que tu encontra no livro do Paul Marteau, no Olivier Lévy, que tu encontra num livro super difícil de achar. Eu diria que hoje em dia está impossível, que é esse livro aqui, que é o Tarô, História, Iconografia, Simbolismo e Esoterismo, que é de um autor holandês, que foi um dos primeiros a estudar a história do tarô, né, porque ele faz uma parada histórica. Vai ter uma correção técnica disso, porque escrito nos anos 50, 70, né? Então, assim, tem muita coisa que já precisa ser atualizada. E vai falar dele, sabe, da visão dele sobre isso, vai trazer muito a visão literária também disso. Eu diria que o meu livro, ele nasce muito dessa proposta também do Costê de pensar o oráculo como uma forma de literatura, sabe, o pensamento literário mesmo. E aí ele traz isso, assim, é um livro fenomenal, muito bem escrito, muito bem escrito. O Costê, ele tem essa questão, assim, de um olhar poético, assim, que chega a irritar de tão bem escrito que é. E aí ele traz isso, sabe? Ele realmente traz essa ideia do tarô como uma máquina, e eu gosto muito disso, assim, não um objeto passivo, sabe? Mas sim um motor que faz com que as coisas funcionem, e dessa maneira, tipo assim. E ele vai falar, né? O tarô é um livro que pode ser todos os livros. A gente não está só lendo o futuro quando a gente faz uma previsão, a gente está criando esse futuro também, que a gente está dando o caminho para chegar até ele. E aí ele traz isso, assim, é um livro fenomenal, assim, tanto que ele teve umas boas edições, né? Ele foi reeditado algumas vezes, ele chegou a ser traduzido em outras línguas também, ele foi traduzido, aliás, em outras línguas não, ele foi traduzido em italiano, até onde eu saiba, nenhuma outra língua. Então ele teve algum sucesso na Itália e aqui, e na Espanha, né? E aí depois dos anos 90 sumiu e chegou a custar R$900, sabe? Então, assim, é um livro que não, assim, a gente tem que ter ele de novo, porque, inclusive, assim, a maior parte das pessoas que eu considero boas, elas são, assim, realmente elas têm uma forte influência dele, sabe? Muitos professores de tarô que eu respeito, assim, muito. É uma coisa incrível. É um livro que eu sou apaixonado, assim, apaixonado mesmo. Ele merece uma atenção. Merece mesmo. Júlio, o seu livro, você está falando da teoria binária também, não é? Uhum. Desculpa, eu vou fazer uma pergunta, depois o Marcelo decide se corta ou não. Como que é essa teoria ternária? Deixa eu bagunçar um pouco mais por isso. Tá, vamos ver se eu consigo simplificar.
A teoria ternária, ela também é como a teoria binária, Sim. mas ela parte de um viés um pouquinho mais cabalístico. Aí o Wirth ele começa a fazer umas relações ali com as grandes letras e os elementos, e ele começa principalmente a entrar na pira da soma e redução teosófica. Tudo isso ele começa, se não me engano, explicando o conceito de Adam Kadmon, do homem primordial. E a partir disso ele começa a tentar entender isso no tarô. E ele enlouquece, e aí eu enlouqueço. E aí ele começa a fazer as relações numéricas mesmo. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Deixa eu pensar uma interessante. O julgamento. O julgamento, carta 20. Aí tu vai fazer a redução teosófica. 2 mais 0 igual 2. E aí tu pode, com esse 2, né? Tu tem tanto ligação do julgamento com a papisa, quanto com a força. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa ideia de que, diante da situação de julgamento, diante da revelação, ou tu domina isso e tu acaba criando uma nova versão de si com a força, ou tu guarda como segredo e tu só teoriza. Tu cala aquilo que deveria ser dito lá no julgamento. Só que o Wirth, ele não explica isso. Ele diz isso assim, ó, é o espírito do corpo. Ele fala assim, é o espírito do corpo. Ou é o corpo do espírito. É o corpo da alma, a alma do corpo. Ele fala nesses termos. Ele vai usar o corpo, espírito e alma. E em algumas cartas ele não faz essas relações. Ele acaba mais ou menos quando chega no eremita e na lua. Que ele vai dizer que 18, 1 mais 8, 9. E aí o eremita ele caminha lento, então ele tem uma lanterna, consegue lidar com a lua. Quando eu comecei a ensinar a teoria ternária, eu não fiquei satisfeito que ele deixa de fora geralmente o mundo, o sol e o julgamento. Aí eu coloquei esses três na teoria ternária e aí meus alunos sofreram. Então a teoria ternária é um pouquinho mais complicado, porque daí aí vai eu falar de cabala, que é uma coisa assim traumatizante, aí é realmente assim, daí eu resolvi poupar dessa vez os leitores, para quem sabe assim numa segunda edição do livro, sabe, que tem a ternária e tem a setenária, só que a setenária ela é mais simples, porque são os caminhos de 7, né, 777, que a gente vai encontrar isso também no Eight, a gente vai encontrar isso também no... Quem mais que fala isso? No Papu, sabe? Então, o Tarô dos Boêmios vai falar um pouquinho sobre... Só que essa galera, assim, eles não falavam. Eles diziam, existe. E existe. Então, é uma coisa muito... Essas são as relações. Quase uma grande lista de Excel, sabe? De analogias. Se o tarô fosse um Jequiti. E é isso. E não explica por quê. E aí eu começo a tentar entender. Júlio, então na ternária a relação é numérica. Aí voltando na binária, a relação da binária ela é puramente abstrata ou ela tem alguma relação? Não, ela é numérica, mas é um numérico mais abstrato. E aí essa é a questão, né? Porque todas essas relações que a gente vai fazer, relação entre tarô e signo do zodíaco, relação entre tarô e numerologia, relação entre tarô e letras do alfabeto hebraico. São relações que fazem sentido a partir do século XIX, que é quando a gente já tem um sistema bem bonitinho do tarô. Não tem como a gente fazer isso considerando, por exemplo, o jogo de trunfos, onde as cartas não tinham numeração ainda. Ou quando a gente ainda não tinha a carta do diabo. Então, quem é que vai ser Capricórnio? Que para a escola inglesa é o diabo. Quem é que vai ser Capricórnio quando a gente não tem mais o diabo? Não tem mais a torre, e aí? Sabe? Onde é que a gente vai colocar o caminho de pena na árvore da vida ali, se não tem mais a torre? Não tem mais 22 cartas. Então, essas são umas... E é um momento assim que eu acho que a gente realmente faz a analogia, entendendo que não são questões históricas, porque a gente não pode
criar essa ideia de que o tarô nasce pronto, mas a gente pode sim entender que o tarô ele aceita esse tipo de coisa. Então, se aceita, porque é condição nossa como ser humano achar analogia, a gente faz. Não. Mas é muito legal que tenha pessoas como você que estudam o tarô pelo tarô, porque pra gente, assim, que é um público que focado em ocultismo, em cabala, em astrologia, a gente acaba ficando até com um certo vício de fazer toda a leitura baseada nisso. Por exemplo, se a pessoa manja muito de astrologia e percebe, tem uma relação com a astrologia, ela vai ler a astrologia, não vai ler o tarô. Isso. Se você martelo, tudo é prego. Então é legal que tem alguém que estude o tarô pelo tarô, porque daí enriquece os outros, né? Porque, senão porque se fosse a mesma coisa, não precisava ter 2, ou 3, ou 4. Exatamente. Então, o tarô pelo tarô é muito importante e acho que é muito bacana tanto o seu livro quanto o livro do Costê nesse financiamento por conta disso, porque dá essa visão. A outra visão também é legal, mas ela depende dessa primeira visão. Exatamente. E quem quiser financiar, como é que faz? Como é que a gente pode comprar isso? Vamos lá, então, pessoal. Para financiar, entra no Catarse, catarse.me/máquina de imaginar. Ali tem várias opções de recompensa. A pessoa pode comprar só o livro do Costê, só o meu livro, os 2 livros e um workshop que vai ter comigo e com a Manu Elias, que a gente vai falar sobre o Costê. A gente tem várias opções ali de recompensa, tu pode escolher o que quiser. Apoiem, estamos aí para chegar a 100%, tem que chegar a 100%. Vai ter tudo, inclusive assim, até terminar essa campanha, já aumentou o meu livro com certeza, porque só nas últimas 2 semanas eu adicionei 30 páginas de conteúdo. Então, assim, tem um workshop, né? Tem um workshop que a gente vai dar, eu vou falar uma parte mais teórica, eu vou falar teoria binária, por exemplo, falar teoria ternária, e a gente vai falar também sobre essa questão mais artística da obra do Costê e leituras mais livres de tarô. A gente vai fazer um workshop mais sobre o Costê. Vai ser bem legal, a gente tem fazendo bastante coisas. O meu livro, assim, vai ter muita imagem. Eu estou assim, assustado, porque eu estou separando muita imagem. Eu fico enlouquecendo. Estátua de não sei quem. E aí, assim, o Roger fica dizendo, vamos, vai. E eu, beleza. Então, eu tô indo. Então, um projeto que tá bem bacana mesmo. Assim, a gente vem fazendo ele há uns 3 anos já. 3 anos, tá bem animado. Muito legal. Cara, eu tô empolgadaço com esse livro. Também. Estava aqui nos bastidores escutando. Eu acho que o que o Thiago falou resume tudo, cara. A gente tá tão... pelo menos a galera aqui começa aprendendo dentro de ordem iniciática. E aí você aprende pela cabala, pelas estruturas e tal. É outra forma. Eu entrei pelo tarô pela história da arte. Mas aí logo eu entrei depois pela Rosa Cruz e fui. Então tem aquela parada de visão da Inglaterra com a França. Eu acho fantástico de ter um livro de alguém que viveu o tarô pelo tarô, sem misturar e seguindo por essas filosofias e tal, né? Sim. Porque a gente tem aquela visão martinista do Moebius, que é ao contrário de tudo. Eu lembro que quando eu estava fazendo o livro de tarô hermético, a gente tirou o Moebius da parada, porque tudo porque isso é difícil. É o contrário de tudo. É o contrário. Né? Mas eu acho maravilhoso. As coisas que você falou hoje foram fantásticas. Foi uma aula. E é uma das coisas que eu adoro do tarô. Pela quantidade de livro, como é um negócio tão infinito, sempre cada visão agrega mais. Não existe um livro de tarô que você fala, sempre tem. Não importa o livro de tarô que você compre, você vai olhar e falar alguma coisa e falar assim, puta, olha que sacada do louco, cara. Olha que sacada da torre. Olha essa visão da Itália, porque nesse momento... Então, o teu livro é fantástico, tenho certeza que vai financiar. E é sensacional trazer gente que, quando fala assim, o olhinho brilha. E foi maravilhoso escutar você falando, porque você gosta do que você fala. Gosto. E eu acho que são os episódios que a gente mais gosta de fazer. É quando o convidado, assim, você mostra que ele sabe do que está falando, e ele vive o que está falando e brilha o olhinho, né? Eu gosto. Rodrigo Lutarque, pelas suas considerações finais. Adorei essa aula, fantástica. E realmente, como eu entrei já
para essa escola que é cabala, veio essa sacada. Gente, o negócio surgiu na Idade Média. Todo mundo era católico ou estava morto queimado. Não tem como o tarô não ter sido um baralho cristão. Ele tem que ser cristão, porque era a única forma de você dar a volta na igreja e fazer uma coisa que é pecado, considerado pecado pela igreja, que é jogar carta e beber com os amigos. Então tem que ser cristão, senão você vai morrer queimado. Gente, adorei essa sacada, assim, estou muito empolgado com o financiamento e tá de parabéns. E assim, não sei nem se eu faço a propaganda do Mayhem aqui, mas tudo bem. Não, nem precisa, cara. A gente já está no Catarse, vai lá no www.catarse.me/máquina de imaginar e apoia esse negócio já. Iago Tomassauskas, considerações finais. Eu também estou encantado aqui com o trabalho do Júlio, né? Espero que ele volte outras vezes aqui no Mayhem, porque com certeza ele tem muito conteúdo para falar. Ele pode escolher qualquer coisa aí de tarô para falar, que a gente vai ficar horas ouvindo aqui. Realmente muito bom. Fiquei empolgado com essa questão de ter a história de cada arcano, né? Porque tem muito livro de cabala que fala de cada arcano e tem livro que conta história. Mas geralmente é história geral, né? Mas tem um livro, um capítulo, sei lá, falando da história de cada arcano, vai ser fascinante de ler e com certeza vai enriquecer as nossas leituras. Então, só gratidão aí para o Júlio por ter vindo aqui apresentar o trabalho para a gente. Lembrar que a Palimpsesto sempre produz coisas assim muito bem feitas, assim, a parte editorial dele, a revisão é caprichada. Eles, quando fazem um negócio, fazem bem feito. Caras é muito bem feito. Sim, já publicaram recentemente da Pamela Anderson, da Pamela Smith, do Phil Heine. Enfim, um trabalho muito bom. Obrigado, Júlio, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, imagina. Júlio Soares, suas considerações finais. Nossa, podemos voltar. Gente, é real, assim, se deixar, eu fico até meia-noite, até 1 da manhã, até 4 da manhã, até 8 da manhã, assim, falando, porque é uma coisa que eu gosto mesmo, gosto muito de falar de história do tarô, falar de tarô no geral. Então, assim, apoiem realmente, assim, a gente está bem animado com essa campanha. Até porque saindo, eu já, assim, entregar esses livros, eu já posso escrever o próximo. Eu quero escrever um livro só de história do tarô também, é um plano meu, assim, mas é um plano mais a longo prazo aí, porque eu acho que eu vou demorar um tempo nessa história, que eu quero botar tudo. Mas, assim, temos outras ideias aí, então, assim, vamos publicar isso. Vai ser bem legal, e é isso, assim, falar de tarô é falar sobre a gente, na realidade, falar sobre a nossa história, falar sobre o mundo, assim, então sou apaixonado. Fantástico, gente. E para vocês que estão assistindo a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal, porque a gente vai no contrafluxo do YouTube. Né? Então a gente sabe pelas métricas, mas o nosso público é fiel e é poderoso. A gente vê pelos comentários. Só que a gente depende do boca a boca, porque a gente fica aqui 1h10, 1h30 falando de tema profundo, história do tarô, teoria. E o YouTube só quer saber de vídeo era 20 minutos, agora é 10 minutos, daqui a pouco é 3 minutos. Sim. Mas a gente não está nem aí, a gente sabe que vocês são o melhor público que tem. Então, aperta o sinal. Se você apertar ali no sininho, dá para você ser avisado de quando a gente vai ter um vídeo novo indo para o ar. Então, isso tem ajudado bastante a gente, tá joia? Obrigadão, Júlio. Valeu, Rodrigo. Eu que agradeço. Tiagão. E a gente se vê vocês aí no próximo Boteco dos Illuminati. Até mais, gente.